Então hoje nós vamos falar sobre sexismo. Quando eu estava lendo ontem sobre esse assunto, eu me lembrei de uma vez, meu afilhado gosta muito de dançar. Meu afilhado gosta de dançar hip hop, gosta de dançar, tal, sempre gostou desde pequenininho. Então na nossa família ele começava a dançar, todo mundo fazia a rodinha, né, para ver ele dançando. E um dia desses ele veio me falar que na escola dele, ele queria, as meninas estavam todas dançando e ele queria dançar também. E na nossa família nós incentivamos muito ele dançar. Ele dança aquelas que ele deita no chão, coloca as pernas para cima, hip hop, ele ama. E as meninas, o grupinho das meninas lá não deixaram ele dançar. Falou que não, que imagina, não vai dançar não, vai lá jogar bola com os meninos. Dançar é com a gente, é só de menina. Aí ele veio me falar isso, madrinha, eu queria dançar lá na escola, mas as meninas não deixaram. Naquele mesmo momento eu falei, você faz o que você quiser. Se você quer dançar e um grupo de pessoas não deixa você dançar, então você forma um grupo que dança e você dança. Mas não parou por aí. Eu me lembrei da minha infância, quando eu queria jogar bola com os meninos na rua. Bom dia, Alexandre, bom dia, Jefferson. Quando eu queria jogar bola, quando eu queria brincar de carrinho de rolemã e ninguém deixava, porque eu era menina e isso era brincadeira de menino. E eu tinha que sair escondida de casa e o grupo não me aceitava, tinha só uns 2 grupos que alguns meninos deixavam com que eu brincasse. Agora percebam bem essa ideia. Algumas pessoas deixavam que eu brincasse com os meninos de jogar bola, de brincar de carrinho de rolemã, porque isso era uma brincadeira de menino. Hoje ainda, o meu afilhadinho, as meninas não deixaram ele dançar no grupo porque dançar seria uma brincadeira de menina. E nós estamos falando de sexismo. Esse é um dos exemplos característicos que eu tenho para dar sobre esse tema, sobre esse assunto. E aí eu pergunto para vocês, existe brincadeira de menina e brincadeira de menino? Quem foi que convencionou que jogar bola é só para menino? Quem foi que convencionou que dançar é só para meninas? Quem foi que convencionou que brincar de casinha, que seria ter uma casa, cozinhar, é uma brincadeira só de menina? Então quer dizer que quando esse menino crescer, ele não precisa saber cozinhar, ele vai se virar como? Vai depender de uma mulher? Quem foi que convencionou que trabalho pesado é coisa só para homem? Esse negócio de brincadeira só para menina e brincadeira só para menino, não, você não pode brincar disso porque isso é de menino, e você não pode brincar disso porque isso é de menino, isso é o sexismo. Vamos agora para o científico. Nós estamos falando aqui de como o sexismo está na nossa sociedade e como perceber o sexismo. Você começa a perceber ele já na infância, quando você dita regras do que é de menina, do que é de menino, e faz com que essas meninas e esses meninos se sintam constrangidos ao fazer algo que seria como padrão somente de menina ou somente de menino. Isso é o sexismo. Ah, Ju, mas isso aí é uma coisa normal, todo mundo está acostumado. Nós temos que ter cuidado com isso, é normal e todo mundo está acostumado, porque isso é que vem causando alguns transtornos, isso é que vem alguns transtornos na sociedade, algumas dores para algumas pessoas. Porque, por exemplo, a partir do momento que o menino quer dançar, ele quer ser bailarino, ele já começa a sofrer. Porque todas as pessoas ficam dizendo para ele que ele não pode fazer isso. Existe inclusive um trecho no filme Em Busca da Felicidade que o menininho quer jogar basquete, o menininho deve ter uns 5 anos, o filho do Will Smith, ele começa a jogar basquete, começa tal, e aí o Will Smith, tomado de uma talvez proteção em relação ao filho, bom dia, Ti, bom dia, Tatá, talvez uma proteção em relação ao filho, diz pra ele, você pode parar com esse negócio de jogar bola, porque isso daí não dá futuro. Eu já tentei, não deu certo, não adianta. E aí o menino que estava todo animado, jogando bola, jogando basquete, o menino joga bola, pega a sacolinha e começa a guardar a sacolinha. Aí o Will Smith percebe aquilo que ele está fazendo, que ele está destruindo a esperança do filho dele.
No momento em que ele percebe isso, ele pega o filho dele, abraça e diz: não deixe que ninguém diga o que você pode fazer ou não. Faça aquilo que você quer e que você sente que possa ser realizado. Nem eu, que sou seu pai, não deixe que eu diga para você o que você pode fazer ou não da sua vida e do seu futuro. E quando esse tema é colocado para nós, quando nós impedimos alguma criança de brincar, principalmente por isso, não vai brincar com isso porque isso é coisa de menina, não vai brincar com isso porque isso é coisa de menino, nós estamos, a partir daquele momento, impedindo essa criança de evoluir naquele tema. Ah, mas significa que essa criança, então, vai ser um bailarino? Não, mas ela pode ser o que ela quiser. Para que você ditar regras em relação a brincadeiras? Brincadeira de menino ou brincadeira de menino? Pode parecer uma coisa muito banal, porque hoje todo mundo faz isso. Todo mundo, quando uma criança chega, diz: não, vai brincar com aquelas meninas lá, não, vai brincar com os meninos. Por que não pode brincar todo mundo junto? Por que não pode todo mundo brincar em um determinado momento? De dançar, de ser bailarino, de fazer ginástica olímpica, em outro momento todo mundo joga bola, em outro momento todo mundo joga basquete. Aí é de se pensar, se isso acontece, o sexismo, nas brincadeiras das crianças, que é algo inocente, quem dirá na vida do adolescente e na vida adulta? Por isso que é algo a se refletir. Bom dia, Gesiele. Nesse sentido, sexismo é o ato de discriminação e objetificação sexual. Então, o sexismo é o ato de discriminação por gênero masculino ou feminino. Esse exemplo que eu dei das brincadeiras é um exemplo bem clássico de padrão comportamental, feminino ou masculino. Ou seja, se você tem um determinado padrão comportamental que é dito como feminino, é padrão para ser de mulher, você então seria o sexismo, a discriminação em relação a um homem que queira romper esse padrão e praticar e fazer aquele comportamento que seria padrão feminino e assim vice-versa. Só que quando você faz isso, quando você, que eu digo nós, enquanto sociedade, quando nós fazemos isso, quando nós discriminamos alguém pela objetificação sexual, discriminamos alguém pelo gênero apenas, só baseado nisso, no gênero ser homem ou ser mulher, nós reduzimos essa pessoa somente à condição de um gênero. Então nós não levamos em consideração nada mais. A partir do momento que você pontua, julga algo somente pelo gênero, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, você está reduzindo toda aquela pessoa e toda aquela situação somente ao gênero. E ontem nós conversamos sobre isso quando nós falamos de preconceito. Quando você desconhece todos os outros fatores existentes numa situação, numa condição e principalmente numa pessoa humana. E reduz isso a apenas uma diferença dessa pessoa em relação à outra. No caso do sexismo, essa única diferença a qual você pressupõe e julga é o gênero, o sexo, masculino ou feminino. Cor de rosa é cor de menina. Menino não pode gostar de rosa, porque se gostar já é o sofrimento do mundo, né? Porque começa a sair com uma camiseta rosa, todo mundo já, ai, tá de rosinha, ai, tá de rosinha. Isso aí na infância, mas vai no churrasco, né? Vai o adolescente, vai o adulto num churrasco, vai de bermuda rosa, camiseta rosa, todo de rosa. Quais serão os comentários? Nós conversamos sobre isso também ontem no preconceito. Às vezes o preconceito ele é colocado em forma de piada e em forma de chacota. Então, desde bebês, o que eu estou trazendo aqui? Estou trazendo aqui a consciência de como o sexismo existe no nosso dia a dia. Quando é bebezinho, já se convenciona que azul é cor de menino e rosa é cor de menina. E a partir dali, já começa todas as repetições em relação a padrão do que é de menina e do que é de menino. Vale a reflexão. Como saber... é importante também colocar que o sexismo,
Algumas pessoas associam o sexismo, essa questão em relação à discriminação pelo gênero, somente em relação ao machismo, mas não é. De forma geral, como eu disse aqui, o conceito aplicado sexismo é o ato de discriminação e objetificação sexual pelo gênero. Somente isso. Não diz que é em relação ao feminismo, em relação ao machismo. Isso daí depois as pessoas começam a falar, mas o sexismo é a discriminação em relação ao gênero e ponto final, seja ele qual for. Mas, nesse sentido, algumas pessoas vêm evoluindo bastante o tema ligado e focado em relação ao machismo. Não há problema nenhum nisso. É só importante lembrar que o sexismo não é só machismo ou não é só feminismo. Então, mas vamos lembrar também o que é o machismo. O machismo, também conhecido como misoginia, que é um preconceito relacionado às mulheres. Então, quando o homem diminui a outra pessoa por ser mulher. Então, isso é a misoginia, também conhecido como machismo. E que, na qualidade de machismo, é muito comum, acontecem muitas piadas, é falado muitas frases características de que naquele momento o homem está diminuindo, inferiorizando aquela pessoa por ser mulher, pelo gênero feminino. Então, isso é a misoginia. Mas temos também, em relação ao homem, o preconceito contra o homem, por ser homem, que seria a misandria. É relacionada ao feminismo, então é um preconceito contra os homens por serem homens, que é a misandria. Esse preconceito hoje está mais voltado para o feminismo. Então, as mulheres terem preconceito contra os homens por serem homens e fazerem comentários, a mesma coisa, em relação aos homens, que seria a misandria. Não é tão comum porque é histórico, é característico da história da nossa civilização o contexto de superioridade do homem para com a mulher. E as mulheres tiveram que vencer muitas batalhas, muitas revoluções e até hoje brigam muito pelo seu lugar de igual para igual na sociedade. É por isso que a colocação do machismo na sociedade é tão mais visível do que da misandria. Na verdade, a misandria começou depois do movimento feminista e o movimento feminista começou para a mulher se colocar na sociedade. Ele vem evoluindo muito. Hoje nós já temos um outro contexto de feminismo e de machismo também, mas é importante lembrar que o machismo é mais visível na sociedade, mais palpável, mais concreto do que a misandria, por conta do nosso contexto histórico, e esse contexto é histórico da civilização mesmo, da mulher se colocar na sociedade de igual para igual. E hoje nós ainda vemos muitas situações de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, inclusive. Bom, o que eu quis dizer com isso? Estou colocando aqui alguns conceitos, porque um dos pontos que elimina o preconceito é você ter conhecimento sobre o assunto. É tudo muito raso, porque a nossa live é só de 10 a 15 minutos. Eu não sou uma especialista em sexismo, não sou especialista em preconceito. Eu sou uma pessoa que convive nesta sociedade, que vive sob preconceito, que vive sob sexismo. E eu sou uma pessoa que também sofre preconceito, que também sofre preconceito em relação ao gênero e que, principalmente, posso ter pensamentos preconceituosos. Porque isso não é algo que tem que ser visto como tabu, é algo que tem que ser refletido. Todos nós somos influenciados por pessoas e por tudo que nós pensamos, vemos e falamos. Então eu não seria uma pessoa diferente a não ser influenciada por isso. E pouquíssimas pessoas não são influenciadas pelo meio, a não ser que seja um monge budista que fique lá no Tibete durante 7 anos e que não fique exposto à influência de todos os pensamentos, sentimentos e comunicação da sociedade. Uma vez que você está aqui vivendo nesse meio, você pode sim ter pensamentos preconceituosos. E tudo bem,
porque você está sendo influenciado por tudo que existe de cultura e tudo que foi aprendido nessa sociedade. Qual é o nosso papel, então, nesse? E o que eu quero trazer? A reflexão, a consciência, para que nós possamos melhorar, descobrir quais são os nossos preconceitos e nos livrar desses preconceitos. E o sexismo é algo, sim, que nós falamos durante muito tempo. E que hoje ainda você pode simplesmente falar sem ter consciência para alguém que não, isso é coisa de menino, isso é coisa de menino, ou ser num nível mais elevado, que faça essa pessoa sofrer. Então, por isso que vale a pena a nossa reflexão. Agora, como saber se nós somos sexistas? Como fazer essa reflexão? Eu estive pensando, né? Eu acredito que é quando você se coloca no lugar do outro. Isso pode parecer uma coisa muito comum também. O povo vive falando, se coloca no lugar do outro. Mas é de fato se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, quando você vê uma situação em que um homem faz uma proposta para uma mulher, se este homem se colocar no lugar dessa mulher, se isso causar algum tipo de estranheza, é sexismo. Se a mulher fizer uma proposta ao homem e ela se colocar no lugar do homem e isso causar estranheza, é sexismo. Mas como assim, Ju? Porque é o padrão comportamental. Quando existe um padrão comportamental, isso é de homem, isso é de mulher, e quando um ou outro vai fazer aquilo que é do padrão feminino, o homem vai fazer aquilo que é do padrão feminino e se sente mal ou é vítima de chacota, isso é sexismo. Quando a mulher vai fazer algo ou passar a ter um determinado comportamento que é de um padrão masculino e ela se sente mal, ela é vítima de chacota, ela é vítima de preconceito por estar naquele momento num comportamento que é padrão masculino, isso é sexismo. Então, essa estipulação de comportamento é sexismo e isso é muito comum. Vou dar um outro exemplo. Essas propagandas de cerveja. A propaganda de cerveja é clássico, que é o forte, né? A pegada da propaganda de cerveja é o atributo feminino, do corpo feminino, certo? E aí eu me pergunto, e pergunto para todos vocês que estão aqui comigo hoje, se reverter e ao invés do atributo feminino ser um masculino, é vendável da mesma forma? Qual é a nossa reflexão em relação a essas propagandas? Fica a reflexão, é uma pergunta, é um questionar-se. Como eu falei ontem no preconceito, o que nos leva à evolução é se questionar, nos questionarmos sobre, e aí, o que faríamos? Como lidaríamos com essa situação? Quais seriam os nossos pensamentos? Quais seriam os nossos sentimentos? Beleza. Vamos pensar agora na como nós podemos lidar com isso no nosso dia a dia. Da mesma forma que nós podemos lidar com todos os outros desafios voltados à evolução humana, trazendo consciência, prestando atenção nos pensamentos e nos sentimentos. Qual é a consequência, então, disso, Ju? Nós todos, qual é a consequência desse sexismo, de algo que é tão comum? A consequência é o medo. O medo de fazer algo que possa ser julgado. O medo de fazer algo que possa não ser aceito. Então, qual é a consequência desse medo? É você não realizar. É você não ser livre para ser quem você é. Como que isso pode se colocar na sociedade, Ju? Como que eu posso visualizar isso que você está falando, esse medo que você está falando? Um dos exemplos é a homofobia. Como a homofobia é um medo, mas é também a manifestação de ódio. Mas de onde vem o ódio? Da falta de amor. De onde vem a falta de amor? Da falta de conhecimento e do medo. A homofobia é quando você não aceita que o outro tem um comportamento que foi ditado por alguém que eu não sei quem, como um comportamento que é padrão feminino ou um comportamento que é padrão masculino.
Então, quando você tem ódio em relação a outra pessoa, quando alguém tem ódio em relação a outra pessoa, pela opção sexual dela, por ela ter um comportamento feminino enquanto o corpo dela é masculino, isso é homofobia. E é uma homofobia que vem do sexismo, da discriminação por gênero. Então, se um homem, ele é homem, porque ele tem um corpo masculino, ele não pode falar como mulher, porque é padronizado, é um comportamento padrão ter uma determinada voz, um determinado tom e um determinado trejeito feminino. Se um homem passa então a cozinhar, passa então a se relacionar com outro homem, não pode porque ele está invadindo o padrão comportamental de uma mulher, porque o padrão comportamental de uma mulher é se relacionar com um homem. Então, a partir disso, que é o sexismo, vem a homofobia. Então, a consequência, o resultado do sexismo, um deles é a homofobia. E a homofobia mata. A homofobia destrói. A homofobia destrói pessoas valiosíssimas, que são pessoas importantíssimas para a nossa vida, para a nossa sociedade e que merecem todo o nosso respeito, porque são iguais a nós. É difícil compreender por que alguém possa se incomodar tanto com a forma com que o outro ama outra pessoa ou resolve viver. Ai, mas por que você está trazendo esse assunto agora, Ju? Porque é importante falar sobre isso, porque esta é a consequência do sexismo, a homofobia. E a homofobia destrói, a homofobia desune. E eu estou aqui para falar de amor, eu estou aqui para falar de união. Todos esses 30 dias do Desafio Milagre da Manhã. Quando vocês escolheram esse tema, quando vocês escolheram o tema sexismo, no começo eu fiquei pensando, gente, mas sexismo é tão polêmico para falar, eu queria terminar com o assunto de desenvolvimento humano. Nossa, quando eu parei por 5 segundos, eu falei, mas isso é o auge do desenvolvimento humano. Isso é o auge do desenvolvimento da criatura, enquanto ser espiritual, enquanto ser que ama, enquanto ser que convive. Pois bem, nesse sentido, tem uma frase da Madonna que diz: a razão pela qual intolerância, sexismo, racismo, homofobia existem é o medo. As pessoas têm medo de seus próprios sentimentos, medo do desconhecido. Eu achei fantástica essa frase porque quando eu estava buscando algumas coisas, quando eu ali eu falei, era exatamente, eu já tinha escrito que eu ia falar sobre a consequência do sexismo, que é a homofobia, e esse veio de encontro porque a frase dela é exatamente o que eu estava pensando, que a homofobia é um medo, o sexismo é um medo, o racismo é um medo. E é um medo que para cada um se coloca de uma forma diferente, mas em que todas as formas é medo da liberdade de ser quem você é ou quem você poderia ser. E de deixar o outro ser, de deixar o outro se realizar, de deixar o outro ser quem ele quiser ser, da forma que ele quiser ser, independente de padrões. Ju, mas existem regras, existem leis. Sim, existem regras para manter a organização da vida em sociedade. Existem leis para manter a organização da vida em sociedade, porque o seu direito começa onde termina o meu. Mas não existe uma regra de que um homem não possa fazer algo que é de mulher e de que uma mulher não possa fazer algo que é dito como homem. E por que não existe isso? Porque isso não é uma regra de organização. Isso é uma regra de imposição de poder. Cada um pode ser quem quiser, pode amar quem quiser, pode cozinhar, pode dançar, pode fazer sexo com quem quiser. Ah, mas e a libertinagem? É outro assunto. Eu estou falando aqui de amor. Eu estou falando aqui de deixar com que as pessoas vivam felizes e livres e que elas sejam respeitadas e amadas como são. Se são mulheres, se são homens, se são mulheres fazendo o que é convencional de homens, se são homens fazendo o que é convencional de mulheres. Eu vou terminar essa live de hoje
com algo que eu já escrevi há algum tempo lá no meu feed, no Instagram. E eu vou terminar com essa frase hoje. Tire o seu preconceito do meu caminho. Eu quero passar com o meu amor. É assim que eu quero terminar a nossa live de hoje. Os nossos 30 dias de desafio, Milagre da Manhã com a Ju, foram maravilhosos. A minha profunda gratidão por todos vocês que estiveram aqui comigo. Muitas coisas aconteceram, horários diferentes para adaptar a rotina ao que estava acontecendo na minha vida. Então, a minha profunda gratidão, foram dias maravilhosos, muitos temas muito bons. Então, para terminar com hoje, tira o seu preconceito do meu caminho, que eu quero passar com o meu amor. Um grande beijo para todos vocês, felicidades. Eu estou lá no grupo Desafio Milagre da Manhã com a Ju, para continuarmos a nossa proposta de desenvolvimento. Todos os dias eu vou continuar colocando lá algum tema de desenvolvimento pessoal, mas as nossas lives desse desafio acabam por aqui. Um beijo, estou à disposição de todos vocês, me chamem no direct, me chamem no grupo, para o que precisarem. Um grande abraço, sejam muito felizes. Tire seu preconceito do meu caminho, que eu quero passar com o meu amor.